Olá pessoal, vamos começar agora uma série de vídeos com os palestrantes que estarão no nosso Congresso de Literatura Católica, onde eles falarão brevemente acerca dos temas ao qual irão tratar. Hoje estamos com o professor Clístenes Hafner Fernandes. Seja muito bem-vindo aqui, Clístenes. E o tema da qual o Clístenes irá tratar, e agora também nos dará uma breve participação dele, é a Idade Média Latina. Clístenes, então, do que se trata esse tema, a Idade Média Latina? Bom, é sempre posto na Idade Média o fundamento, o nascimento das línguas modernas através da literatura em língua moderna ou língua nacional, não é? Por mais que algumas línguas tenham se desenvolvido um pouco mais tarde, mas é posto isso conforme foram aparecendo as grandes obras literárias que são marco fundacional da língua que vige até hoje, não é? Então nós pomos em Cervantes. Bom, Cervantes já está, né, muito mais para fora da Idade Média, né, em plena Idade Moderna, e usando de temas ainda medievais, não é? Mas existe uma outra Idade Média que, se não é de todo esquecida, é muito pouco valorizada, que é uma grande produção de literatura de imaginação em todos os estilos. Se nós formos ver em poesia lírica, em teatro, em epopeia, em até mesmo romance, porque não, ou prosa, não é? Para não falarmos de toda a filosofia, teologia e ciência que foi desenvolvida, obviamente em latim, registrada em latim, mas existe todo uma tradição e um acervo e um cânone, mesmo um cânone formado das grandes obras de literatura, grandes obras poéticas da Idade Média, não é? Que vão desde o final da Antiguidade e são extremamente influenciadas por Santo Ambrósio, por exemplo, não é? E que alguns críticos tentam encontrar em Santo Agostinho o nascimento dessa nova poesia em um latim já tanto quanto afastado do latim imperial e dos grandes poetas, Virgílio, Horácio e Ovídio, não é? E que a partir daí então se desenvolve dentro dos mosteiros, posteriormente na universidade, tratando de temas tanto sacros quanto pagãos, não é? Estamos falando de homens que escreveram em linguagem poética, em linguagem versificada, dos mais diversos temas, não é? Às vezes temas bíblicos, sim, não é? Houve versificação de toda a Sagrada Escritura, de toda a história sacra, por exemplo, com metro antigo, houve muito escrito em metro antigo, no período carolíngio, por exemplo, e houve a mudança, não é? Para um novo estilo de escrever poesia, uma mudança nos temas e uma liberdade total, que é o que a gente encontra, por exemplo, com os poemas dos goliardos, não é? Com a poesia estudantil medieval, essa poesia universitária, e nós encontramos aí extrema liberdade, porque a crítica é totalmente livre, e não há ninguém que não seja criticado pelo nenhum dos homens, não é? Que não passe pela dura crítica dos goliardos, não é? Mas a Idade Média tinha liberdade de expressão. Não, totalmente, não é? Muito mais do que hoje, não é? O máximo que poderia acontecer é a pessoa talvez ser chamada a atenção por causa daquilo, sofrer inclusive algum processo, alguma investigação, ser obrigado a se retratar ou qualquer coisa assim, mas isso raramente aconteceu, não é? Por fazer poesia, por fazer teatro, por escrever histórias, não é? Contos, crônicas, isso nós não temos, não é? Então, por exemplo, a quantidade de cronistas que existem cronistas das cruzadas, não é? É algo impressionante, de valor histórico, sim, não é? Eu acho que a historiografia precisa se debruçar muito mais sobre essas crônicas, mas ali há, obviamente, não é? Uma força poética
que nós não encontramos, ou melhor, que nós encontramos já desde Heródoto, que nós encontramos até hoje, não é? Nesta grande produção de crônicas que existe em prosa, daí já a produção da prosa na Idade Média, não é? Então existe sim uma Idade Média toda escrita em latim, uma literatura que está por ser novamente redescoberta. Muito obrigado, Clístenes, então, por ter dado para nós já a prévia desses grandes temas que queremos tratar junto à tua palestra, né, do Congresso de Literatura Católica, e convidamos todos a realmente estar conosco, toda essa literatura que precisa ser redescoberta dentro do campo da latinidade medieval e que é a base, a estrutura para as grandes línguas do mundo ocidental, que depois vai ser a matéria de trabalho de todos os autores que iremos trabalhar. Agradecemos e esperamos você lá. Mas por que na Itália surge assim, quando surge a literatura italiana propriamente dita, com Dante, Petrarca, Boccaccio, ela já está? Porque esses autores eles conheciam o latim, né? Outros provençais, o cara lá do Chanson de Roland, e esse pessoal todo da canção dos Nibelungos, o Beowulf e tudo isso aí, não era gente culta.